Então, a live desta noite é o que é o Bidigital Oring Test. Veja que esse nome já é bem, bem diferente, né? Então, ele vem do inglês, o Bidigital Oring Test. É um teste onde se usa dois dedos na forma de anel, no formato da letra O, é o Oring. Interessante que ring também em inglês, agora não o substantivo é anel, mas o verbo significa ressoar. Por exemplo, to ring a bell, tocar uma campainha, né? Ressoar, produzir um som que ressoa. E isso tem tudo a ver com o teste, porque o teste se baseia no fenômeno da ressonância. E este anel, feito por dois dedos, é este que eu apresento aqui. E é justamente o logo da associação do Bidigital Oring Test. Veja que é um anel e tem dois anéis perpendiculares também puxando este anel. É um teste muscular. Tudo começou com o professor Yoshiaki Umura. E o Yoshiaki Umura, ele é um acadêmico, um estudioso, um cientista. Ele é graduado em engenharia e medicina no Japão. E isso é muito raro, né? Uma pessoa que tem as duas formações. E isso foi interessante porque ele, ele fez as duas formações simultâneas. E isso era uma coisa proibida lá no Japão. Mas mesmo assim, ele conseguiu, levar os dois cursos, porque ele é muito inteligente, muito capaz. Só que no fim, quando ele estava se formando nas duas universidades, ele foi descoberto. E isso influenciou. Deixa eu tirar o som aqui, desculpe. E isso influenciou sobremaneira a vida dele, porque foi uma transgressão, e para o japonês isso é muito sério. E com isso, o meio acadêmico fechou as portas para ele, o que o obrigou a imigrar para os Estados Unidos. E lá ele foi reconhecido e tudo deu certo lá, né? Ele fez doutorado em ciências, doutorado em cirurgia, doutorado em oncologia, doutorado em farmacologia. Ele estudou muito e ainda fez pós-graduação em física aplicada. E ele teve cargos notórios, né? Ele foi professor de medicina da Columbia University, quer dizer, ele está agora aposentado. Ele foi diretor da Fundação de Pesquisas de Doenças Cardíacas, porque como ele tinha essa formação em engenharia e física, ele conseguia entender o corpo do seu aspecto biofísico. E o coração é um grande órgão, né, que traz sinais biofísicos. Então, ele inventou vários aparelhos para fazer medidas da atividade bioelétrica do coração. Ele foi editor da revista Acupuncture and Electrotherapeutics Research, um jornal de publicação científica indexado. E até muito tempo era o único jornal de acupuntura internacional indexado. Então, os acupunturistas procuraram muito esta revista científica para publicar os seus trabalhos. E ele foi o diretor da Escola Internacional de Acupuntura e Eletroterapia no estado de Nova York. Então, ele começa a introduzir dentro da medicina
aparelhos elétricos de estimulação, sobretudo aparelhos elétricos de estimulação de pontos de acupuntura. E todo médico que queria ser acupunturista no estado de Nova York precisava passar pela prova que autorizava esse médico a ser acupunturista. E essa prova era dada pelo professor Omura. Ele tem 250 trabalhos publicados e 10 patentes. Inclusive, o Bidigital Ring Test é patenteado nos Estados Unidos e foi desenvolvido em 1977. Esse documento aqui de fundo preto é a patente. Ele é o professor adjunto do Departamento de Medicina da Família e Comunidade do Colégio Médico de Nova York. Também é professor adjunto do Departamento de Farmacologia da Escola Médica de Chicago. Ele é pesquisador, professor visitante do Departamento de Engenharia Elétrica do Manhattan College de Nova York também. E é professor visitante do Departamento de Psicofisiologia e Anestesiologia da Universidade de Paris, na França. Então, vejam que o Bidigital Ring Test, carinhosamente chamado, na sua abreviação de BIDORT, ele nasceu no mundo acadêmico. Ele vem de, de pesquisadores de renome, de ponta, e não é por menos que ele é difícil de ser compreendido, porque na nossa formação muito restritiva, muito setorizada, muito especializada, fez com que a gente tivesse dificuldade, nós como médicos tivéssemos dificuldade de entender o indivíduo como um ser biofísico. A gente não estuda física, elétrica, eletrônica no nosso curso de medicina. Mas, quando a gente descobre que nós somos seres bioelétricos, a gente entende que a gente precisava estudar esse lado também para compreender melhor como o indivíduo adoece e que recursos a gente tem para fazer as correções. Tem até uma história muito peculiar que, quando a China comunista abriu para o Ocidente e convidou uma delegação do governo Nixon para visitar o país, uma das pessoas, dos americanos dessa comissão, teve apendicite aguda. E aí, pela própria situação, não dava tempo para voltar para os Estados Unidos, ele foi operado lá mesmo na China. E na China fizeram uma anestesia por acupuntura. E isso foi uma revelação muito surpreendente para o Ocidente. Como assim fazer uma anestesia cirúrgica com acupuntura? O que é maravilhoso, porque possibilita que o paciente fique acordado durante a cirurgia, não sente nenhuma dor, pode conversar, pode até, teoricamente, beber água, né? O que isso é totalmente inadmissível numa anestesia aos moldes, convencionais. E aí, então, depois dessa história, quiseram reproduzir essa experiência lá nos Estados Unidos. E aí chamaram lá um acupunturista famoso para fazer essa tentativa. E aí ele não conseguiu. E depois chamaram o professor Omura. E aí ele foi, não só com as agulhas de acupuntura, mas ele levou
os aparelhos que ele tem de eletroestimulação de pontos de acupuntura e conseguiu fazer finalmente a anestesia por acupuntura. Ele também, sendo do meio acadêmico lá do centro científico do mundo, né, ele tem várias histórias também. Embora ele não fosse um médico do imperador japonês, vários médicos que são médicos do imperador, quando as coisas ficavam difíceis de resolver, telefonavam para o professor e o professor dava alguma solução diferente que funcionava, né? Então, ele é um homem muito conhecido, mesmo com o Linus Pauling, que ganhou o prêmio Nobel 2 vezes e é considerado o pai da medicina ortomolecular. Eles tiveram uma conversa quando a esposa do Linus Pauling estava muito mal no UTI, por causa de infecção generalizada. Eles tiveram uma conversa entre eles, trocando ponto de vistas e em relação a que tratamentos deveriam ser feitos, né? Então, este é o nosso querido professor Yoshiaki Omura, que esteve várias vezes aqui no Brasil, que acompanhou toda a formação da Associação Médica Brasileira do Bidigital Ring Test. E eu tive a oportunidade de conviver com ele muitas vezes. Na mesma época em que o professor Omura estava desenvolvendo o Bidigital Ring Test, um outro profissional da saúde, um fisioterapeuta americano, um quiroprático, em 1965, chamado George Goodhart, ele cria o conceito da cinesiologia aplicada. Cinesiologia é o estudo no movimento e analisa as forças que atuam no corpo e avalia a manipulação dessas forças com finalidade terapêutica. E ele passa a ver as condições em que a força muscular global do corpo se modifica. Vocês se lembram, eh, vocês se lembram de um personagem chamado Hook, que era um homem que, em determinadas situações, ele se tornava um superpower, esverdeado, muito forte, e que tinha uma força sobrenatural? Isso aconteceu em 1962. E tem a ver, eu trouxe essa informação aqui porque tem a ver com esse conceito, né, da cinesiologia, do início dos estudos da variação da força muscular. O que nos fortalece, o que nos enfraquece, né? Essas foram as indagações. Na cinesiologia aplicada, quando uma região anormal do corpo é tocada pelo doente ou por algum objeto, ocorre o enfraquecimento da força muscular. Este é um fenômeno que foi observado e reproduzido muitas vezes, né? Isso acontece com todo ser humano. Depois a gente viu que com os animais também isso acontece. Então, nessa figura, o homem é o examinador e a mulher está sendo examinada. O homem está apoiando no braço dela estendido quando ele fala para a mulher, resista, e ele, com a sua mão, ele testa a força da mulher, fazendo o movimento para abaixar o braço. E com isso ele testa a força que a mulher tem no deltoide, que é o músculo que mantém o braço levantado. E quando ele toca uma área
normal do corpo, essa força não se altera. Mas quando ele toca uma área do corpo onde tem algum problema, a mulher perde força. Então, este é o teste da cinesiologia. Ele usa grandes grupos musculares, né? E é muito parecido com o Bidigital Ring Test. No Bidort, se utiliza os músculos dos dedos, que são músculos muito mais delicados, mas, por outro lado, muito mais sensíveis. Notem que a quantidade de inervação que tem aqui na mão, que possibilita esses movimentos muito delicados e precisos, faz com que a sensibilidade da alteração da força muscular possa ser percebido de forma muito mais sensível. Então, foi por isso que foi escolhido o teste, com os dedos da mão. O teste do anel é uma técnica de investigação clínica que testa a força muscular dos dedos da mão na forma de anel. Nós podemos usar tanto esta forma do examinador puxar os dedos do examinado, como fazer este método indireto, onde entra uma terceira pessoa que é um intermediário que vai captar as informações do campo do examinado e traduzir essa informação através da variação da força muscular do seu próprio corpo. Por que que isso foi muito interessante? Porque o paciente que está gravemente doente, ele está muito enfraquecido. E ele então, ele não consegue, manter a força do anel. Então, quando a gente coloca o intermediário, o teste fica mais sensível, mais delicado, sabe? Quando eu dou o curso, fica mais claro para as pessoas perceberem essas nuances. E o Bidort, ele evoluiu muito a partir daquela primeira constatação. Ele introduziu outros elementos que possibilitaram obter mais informações a partir desse teste. Por exemplo, foi introduzido uma haste metálica para que a condução dessa informação fosse mais rápida, mais intensa. Além disso, foram introduzidos substâncias que foram chamadas de substâncias de referência controle, que são marcadores que dão informações importantes sobre o que está acontecendo no paciente, sobretudo na área doente, na área alterada. E se utilizando de, por exemplo, lâminas histológicas, são cortes de órgãos, de estruturas do corpo, como o fígado, coração, cérebro, tendão, vaso sanguíneo. A gente pode dar precisão à informação que está sendo coletada. Tanto lâminas de órgãos normais, como de órgãos doentes. Olha que riqueza, como foi ampliando as possibilidades deste teste. Dentre essas substâncias de referência controle, nós usamos marcadores bioquímicos, marcadores de estresse oxidativo, de quanto de radical livre tem naquela região, marcadores de inflamação,
Os tóxicos todos, mercúrio, chumbo, alumínio, níquel, cádmio, agrotóxicos, pesticidas, PCBs, asbestos, a gente pode medir qualquer coisa desde que a gente tenha essa substância pura a nosso dispor, na nossa mão. Isso é uma substância de referência controle, tá? Inclusive vírus, bactérias e fungos. Então, a Associação Médica do Bidort do Japão fez essas lâminas de substâncias específicas, que tem de vários vírus, de Zika, chikungunya, HPV, HIV, tem neurotransmissores, tem marcadores de inflamação, tem todos os marcadores úteis, marcadores oncológicos, né? E aqui, do lado direito, as lâminas histológicas são cortes de órgãos normais e patológicos. Tudo isso para a gente identificar no corpo do paciente o que está acontecendo, qual é a topografia, que células que estão acometidas, né? E o fenômeno físico que o teste se utiliza é a ressonância. É um conceito que já existe dentro da física clássica, que é a ressonância é o fenômeno físico em que se registra a transferência de energia de um sistema oscilante para outro, quando a frequência do primeiro coincide com uma das frequências próprias do segundo. Esse é um conhecimento já antigo, né? Por exemplo, você tem uma fonte transmissora de ondas de rádio e televisão. Por exemplo, aqui em São Paulo, essas fontes elas estão concentradas na Avenida Paulista, um lugar que é alto e que a legislação estipulou que devem ficar concentradas lá, né? Mesmo porque tem um impacto, né, sobre as pessoas, sobre a cidade. Então, a fonte transmissora emite uma onda de rádio. Se você, com o seu radinho, sintonizar a mesma frequência que está sendo emitida por aquela rádio específica, imediatamente começa a haver uma transferência de energia da fonte para o seu rádio. E o seu rádio vai transformar aquela energia em um áudio, né? E aí vai ser possível, então, você ouvir. Então, esse fenômeno já é de muito conhecido, né? O que a gente não sabia é que numa dimensão, num microcosmo, talvez, uma dimensão muito menor, o nosso corpo consegue perceber e sentir este sinal da ressonância. Isso não é maravilhoso? Isso não é incrível? Todo mundo consegue, basta treinar, que todo mundo é capaz de sentir o sinal da ressonância no corpo. E quais são esses sistemas oscilantes? Se a gente pensar que cada átomo é único, porque a distribuição de suas cargas positivas e negativas, aliadas à velocidade de giro dos elétrons, criam uma vibração específica e um padrão de frequência específico. Então, cada átomo tem sua frequência. E cada molécula, que é um conjunto de átomos, vai ter a sua frequência própria. Uma célula que tem muitas moléculas lá dentro vai ter a sua própria frequência. E vejam, uma célula de fígado tem uma frequência diferente de uma célula de pâncreas, que é diferente de uma célula do sangue.
né? E assim, os tecidos também vão ter frequências diferentes. Um tecido conjuntivo, né? Um tecido fibroso, um- uma mucosa, um órgão, vai ter a sua própria frequência. As pessoas têm as suas próprias frequências. Veja só, olha como a física se entrelaça aí com a biologia. E esse teste, por conta deste sinal da biorressonância, ele consegue, até o momento, trazer 5 tipos de respostas. Vamos lá. Primeira resposta: ele vem do fenômeno da ressonância pelo idêntico. Quando há o sinal da ressonância, nós perdemos força muscular. Então, se a gente quer pesquisar se no corpo tem algo que eu tenho em mãos, o anel vai abrir e a resposta vai vir. Tem essa substância no corpo? Se o anel abre, se tem a ressonância, é porque tem. Se não tem a ressonância, é porque não tem. Então, com isso eu consigo pesquisar. Não só se tem ou não tem, o teste qualitativo, é possível quantificar. Por quê? Porque o sinal da ressonância, ele vai ser mais forte quando a gente acertar a quantidade. Então, eu posso saber se tem muito ou se tem pouco. E, a partir daí, dependendo do que eu estou medindo, eu vou saber se isso é bom ou se é ruim. Por exemplo, se eu estou medindo o vírus, um vírus específico, um SARS-CoV. Aí, dá uma ressonância que tem uma quantidade muito alta, ou dá uma ressonância que tem uma quantidade muito baixa, né? Isso já vai fazendo todo o meu raciocínio clínico aqui. Número 2, identifica a área alterada. Então, eu posso obter informações a partir do que o paciente me conta, dos sintomas, eu posso já ter uma desconfiança de onde vai estar alterado. Mas muitas vezes, quando eu vou fazer o BIDORT no paciente, eu encontro outras áreas alteradas, né? E isso modifica completamente o raciocínio clínico. E vejo o que está bom e o que não está. E isso pode me indicar que este indivíduo está caminhando para uma certa doença. Ou qual é o órgão dele que está envelhecendo mais rápido? E posso prever, então, lá na frente, ele vai sofrer do quê, né? Isso é muito útil. Terceira possibilidade de entendimento é o efeito terapêutico. Isso aqui vai ser bom ou não vai ser bom? Então, se eu tenho um arsenal terapêutico e eu quero saber de tudo isso que eu posso dar para o paciente, o que vai ser melhor, o que vai funcionar. Essa informação é muito útil, porque eu já vou com o tratamento certeiro, eu já vou direto, né? Então, um tratamento muito mais eficaz. Quarta informação é a captação seletiva da droga. Esse também foi um conceito que foi o professor Omura que nos ensinou, que descobriu, né? Que sempre quando a gente introduz um agente terapêutico, sobretudo quando é uma medicação de uso sistêmico que o paciente vai tomar, ou vai por veia, ou vai por injeção, a pergunta é: esse medicamento chega onde ele tem que chegar, né? Porque, senão, esse medicamento vai para outras áreas do corpo e não faz a função a que mais ele precisa, né? E o Bit Digital Ring Test consegue detectar isso. Como assim? Por exemplo, eu quero saber se o tal antibiótico vai chegar na área da pneumonia.
eu pego o antibiótico e vou procurar a ressonância desse antibiótico. Ah, eu vi que no estômago tem ressonância. Ah, então o antibiótico chegou no estômago. Ah, vamos ver se ele chegou no pé. Vamos ver se ele chegou no pé. Vamos ver se ele chegou no cérebro. Vamos ver. E vamos ver se ele chegou lá na área da pneumonia. Às vezes não chega. Chegou no pé, mas não chegou na área da pneumonia. E aí não vai ser efetivo, né? Bom, e aí, graças a Deus, o passo seguinte é a gente descobrir como que a gente faz para fazer o antibiótico chegar lá. E tem como fazer isso, tá? É um método de captação seletiva da droga que foi desenvolvida pelo professor e que eu ensino no curso. E a quinta pergunta é: o teste terapêutico virtual. Por que virtual? Porque ainda a gente não fez, mas é o teste terapêutico que a gente, antes de fazer, a gente já quer saber se vai funcionar ou não. Não é uma maravilha? Todo mundo queria ter isso, a bolinha de cristal para saber se esse tratamento vai dar certo? E com o Bidort a gente descobre se vai dar certo ou não, se é suficiente ou não, se eu preciso associar mais tratamentos ou se este que eu escolhi já é o suficiente. Então ele responde à pergunta: esse tratamento funciona? Vai dar certo? Né? Que uma prática terapêutica muito comum é falar assim: olha, vamos tentar esse tratamento, né? Então, daqui X tempo você volta e me diz se funcionou. Sim, mas quem faz bidote já consegue essa resposta antes e fica muito seguro, né? Fala assim: não, pode deixar que isso aqui vai funcionar. Os outros médicos até ficam assim um pouco constrangidos com essa postura, né? Pode parecer até um pouco arrogante, mas não. O teste nos dá esta informação. Isso é uma preciosidade. Isso é algo assim que não tem igual, né? Por isso que, às vezes, ele é guardado com muito esmero, com, né, as sete chaves, porque ele é muito precioso. Entretanto, eu chego à conclusão que, exatamente por ele ser tão precioso, é que ele precisa ser difundido. As pessoas precisam aprender, e eu fico muito feliz quanto mais pessoas aprendem e quanto mais o Bidort se espalha pelo mundo. Se no meio acadêmico ele se espalhou de uma forma, também ele pode se espalhar de outras formas também, não tão acadêmicas assim, mas de forma correta também, né? Porque o grande temor é que essa metodologia ela fosse não fosse bem compreendida e não bem praticada de forma que pudesse ser invalidada, né? Ou banalizada. Esse é o grande medo das pessoas que, que amam o Bidort, né? Mas eu acho que para as pessoas que estão prontas para aprender, a gente precisa ensinar. A Associação Médica Brasileira ensina médicos, dentistas e veterinários. Eu estou abrindo para terapeutas. E o universo é maravilhoso, porque ele tem trazido apenas pessoas que estão prontas para este aprendizado, né? E quero que ele nunca caia em mãos que não devam cair, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Quando a gente fala das possibilidades diagnósticas do Bidort, ele é o que tem de mais completo. De tudo que existe de possibilidades, o Bidort é o que traz mais informação. Então, ele pode mapear o corpo do paciente e detectar onde está o problema, né? Ou vários problemas. Pode ter
vários problemas concomitantes. E quanto mais a gente identifica, mais a gente trata, melhor o paciente fica, né? Então, é muito melhor do que você detectar só um, porque você é especialista em um. Não, é o indivíduo como um todo. Nós precisamos detectar tudo que não está legal nele, né? E identificar dessa área que está alterada, de que órgão se trata. Até mesmo, olha só, os meridianos de acupuntura, eles ressoam com o órgão ao qual eles pertencem. Então, isso mostra que a medicina tradicional chinesa, acupuntura, que já tem 4.000 anos, está correta. Realmente, aqueles pontos do meridiano do fígado são mesmo do fígado, e assim por diante, com pequeníssimas, com pequeníssimas discordâncias, sabe, de localização de ponto. Por exemplo, o ponto estômago 36, localizado pelo Bidort, ele é um pouquinho diferente do que está nos atlas de anatomia da medicina chinesa, mas pouca coisa. E com o Bidort a gente consegue precisar o local exato do ponto de acupuntura, onde, uma vez agulhado, terá o máximo de efeito. Isso faz com que, acupunturistas, vocês se tornem acupunturistas de ponta, que vossos tratamentos se tornem muito mais rápido. Menos sessões de acupuntura serão necessárias para corrigir os problemas que os seus clientes têm. Vale muito a pena aplicar o Bidort na acupuntura. E você pode fazer o diagnóstico de que micro-organismos estão lá na área alterada. Como estão os neurotransmissores? Até hoje, embora se conheçam os neurotransmissores, não se tem metodologia para avaliar como estão os neurotransmissores em cada região. E no Bidort você consegue. Eu quero saber como estão os neurotransmissores no hipotálamo, na ponte cerebral, no córtex cerebral, em qualquer área da. Isso faz com que o nosso raciocínio clínico evolua muito. Dá para a gente saber como é que está o estado circulatório daquela região, se está circulando bem ou não, se está tendo vasodilatação ou vasoconstrição. Essa informação também é muito importante. Dá para a gente saber o nível de inflamação e dá para a gente quantificar substâncias algogênicas. De forma que dá para a gente antecipar para o cliente: olha, nós vamos começar o tratamento, mas não pense que a sua dor vai desaparecer imediatamente, não. Ela vai demorar um tempinho. E na hora que você está fazendo o exame, você já pode antever se a dor já está para desaparecer. Então, você ajusta a expectativa do cliente com o seu prognóstico, né? Você já pode prometer para ele, falar assim: olha, provavelmente vai demorar um tempo assim assado, ou a partir de agora você vai ficar mais tempo sem dor, né? E você vai saber exatamente que alimentos, por exemplo, que se você ingerir, a dor pode ser que volte. Você já vai mapeando e ensinando ele a lidar com a sua própria dor. O estresse oxidativo, quanto de radical livre tem nas regiões, e o potencial oncológico, qual é o risco daquela alteração virar um câncer. Em matéria de tratamento, também não fica atrás. O Bidort ajuda demais. Ele determina qual a dose ideal, com que frequência você deve tomar aquele agente, o tempo de tratamento, né? Se a tolerância órgão a órgão daquele tratamento. Eu quero saber se essa medicação que eu estou usando para o meu olho faz mal para o meu fígado. Testa por Bidort, você vai ter essa resposta.
Você testa o quanto, por exemplo, suplementos e vitaminas impactam na doença. E o Bidot mostrou que eles impactam muito positivamente. As plantas medicinais, como elas impactam na doença? Você testa as fórmulas magistrais chinesas, o quanto elas são boas, comparam elas com outros fitoterápicos, com homeopatia, com ortomolecular. Você faz uma comparação e vai criando o seu arsenal preferido de tratamento. Os hormônios bioidênticos, afinal, vai ser bom ou não vai ser bom? Vai trazer resultado ou não vai trazer? Vai ser trazer algum risco ou não? Você faz toda essa análise com o Digital Ring Test. E assim, com qualquer tratamento. Por exemplo, você se interessou por um aparelho. Você quer decidir se vale a pena comprar ou não. Testa ele com Bidort. Que benefícios ele traz? Em quanto tempo, em quantas sessões você consegue o benefício desejado? E aí você vai poder analisar se vale a pena comprar ou não este tratamento. Então, quando a gente conheceu o Bidort e aplicou o Bidort em toda a medicina integrativa, a gente viu que todas as medicinas ancestrais tradicionais ou atuais contemporâneas que usam só de produtos naturais da natureza, como plantas, vitaminas, minerais, alimentos, nutrientes, que elas são extremamente efetivas para tratar e prevenir doenças. Então, o Bitort validou a homeopatia, a nutrologia, a Ayurveda, medicina tradicional chinesa, as fórmulas magistrais chinesas, antroposofia, as terapias oxidativas, aquelas terapias feitas com compostos de oxigênio, a fitoterapia, a ortomolecular e a quântica, a medicina quântica, a medicina das frequências. Então, o Bidort, com testes exaustivos de todos esses elementos, a gente chegou à conclusão que o melhor é o tratamento natural e não os tratamentos de moléculas inventadas em laboratório. Não, a natureza é a mãe, a natureza é soberana. Resta a nós entendermos a natureza e ver qual é a quantidade, qual é a frequência que a gente precisa estar em contato com as frequências da natureza. Quando a gente coloca no gráfico a evolução da saúde à doença no tempo, este traçado, ele não é uma reta, ele é uma curva. Por quê? Porque o indivíduo nasce saudável, na maioria dos casos, né? Salvo raras exceções. Nasce saudável, passa muito tempo da sua vida saudável e depois, lentamente, ele chega num diagnóstico de doença. Mas a partir desse diagnóstico, a doença começa a evoluir rapidamente. Tempo anterior a esse diagnóstico seria o tempo da pré-doença. O Bidort, ele consegue identificar nesta fase de pré-doença quem são os candidatos a evoluírem para o diagnóstico de doença.
Quanto mais cedo a gente consegue detectar, mais eficiente é o tratamento de cura. E se a gente começa a fazer o tratamento numa fase de pré-doença, o prognóstico, a evolução dessa doença muda demais. Você consegue fazer a compressão da morbidade, levar essa doença para frente, levar ela lá mais para perto da morte, aumentando o seu período de vida saudável. Isso é maravilhoso. Isso é o anti-envelhecimento, tá? O Bidort ainda tem a vantagem de poder ser feito presencial ou numa foto da pessoa. Como assim examinar a foto? A foto, ela traz a informação do corpo da pessoa, tudo, o que é visível e o que não é visível, porque pelo fenômeno da ressonância a gente consegue sentir. Por exemplo, nesta foto dessa paciente, se ela tem uma pedra na vesícula, se eu tenho uma pedra na vesícula para procurar a ressonância, eu vou encontrar que ela tem uma pedra na vesícula, certo? Se ela tem uma inflamação no estômago, essa informação da inflamação do estômago vai estar registrada nessa foto. Então, eu vou poder examinar. Isso ajuda demais. Primeiro, porque é um prontuário maravilhoso, né? Você coleciona várias fotos da pessoa, tirada em vários momentos da vida dela, então você vai poder ter uma informação evolutiva de como é que foi essa história de adoecimento ou saúde. Inclusive, eu vou poder, eu esqueci de examinar como estava algum aspecto lá um ano atrás. Pego a foto e vou examinar um ano atrás o que que ela tinha, para comparar com agora, como ela está agora. Olha que maravilhoso, é um verdadeiro prontuário uma fotografia, né? E isso faz com que, por exemplo, eu tô numa fase de vida que agora eu estou atendendo muito mais online do que presencial. E minha qualidade de vida aumentou demais, né, porque evita deslocamento, eu estou tendo muito menos custos, né, custos fixos, para manter o consultório aberto e tudo mais, funcionários o tempo todo, né. Então, é uma vantagem muito grande. Essa vivência pós-pandemia foi muito isso, né? A vida virou muito online, né? Aconteceu o home office. Então, a gente está se adaptando a esse novo modelo. E o Bidort ajuda muito a gente a manter uma qualidade do atendimento, mesmo sendo à distância. É, o professor Omura, ele escreveu um livro, né, em 86, descrevendo a técnica do Bidort, e esse livro foi traduzido para o português em 2000 e está à venda lá na associação. Mas toda a produção científica do Bidort foi registrada nesta revista, Acupuncture and Electrotherapeutics Research. Ela é aquela revista, né, que eu falei, que é indexada internacional, e ela tem 48 anos de publicações. Então, é um acervo científico maravilhoso que está aí registrado. Houveram outras publicações, né? Mas muita coisa foi publicada, em japonês, porque tem um grupo forte de Bidort no Japão e eles produziram esse material. Em termos de atividade científica de congressos, nós tivemos no ano passado o 39º Simpósio Internacional do Bidort. Ele é feito, em Nova York, né.
No Japão, ele está no 19º Bianual Internacional, Simpósio Bianual, né? Então, ele fica par e passo em tempo de existência, só que como ele é bianual, ele teve menos, né? E o Brasil está no 10º Simpósio Internacional do Bidort. Agora, tudo passou para online, né? E existem esses sites, o site americano do Bidort, o site japonês e o site brasileiro. Estão aí para consulta. E como é que foi a validação do Bidort em relação à pesquisa científica? Bom, primeiro, né, eu preciso ressaltar que um argumento muito forte é o próprio resultado. Os resultados obtidos pelo conhecimento e análise do Bidort são muito melhores, são muito superiores. Então, quem entende a prática do Bidort não volta atrás nunca. Vai fazer Bidort a vida inteira. Isso que aconteceu com os praticantes, né? Existe uma medicina baseada em evidências, né? Evidências científicas. A produção científica, ela traz aquelas pecinhas do quebra-cabeça. Uma informação aqui, outra informação ali, mas que na prática, até você juntar todo o quebra-cabeça, demora muito. Demora muito. E no Bidort, não. A gente vai juntando essas pecinhas do quebra-cabeça no raciocínio clínico e o Bidort já vai dando as respostas, né? Então, é a medicina baseada em resultado. Bom, na prática, o que que você quer? A gente precisa resolver, né? Principalmente quem trabalha com clínica privada, você tem que resolver o problema que o cliente traz. Esse é o mais importante. E não fazer o que os outros acham que é certo, né? Então, vamos lá, é a medicina baseada em resultado. O que que aconteceu com a pesquisa científica? As pesquisas científicas de metodologia convencional, elas confirmam os achados do Bidort. E isso foi exaustivamente observado ao longo desses 48 anos de existência do Bidort. Aquilo que o Bidort encontra, de fato, é aquilo que a ciência vem confirmando ao longo do tempo. Não há controvérsia. Os achados do Bidort antecipam os achados dos exames convencionais em 1 a 20 anos. Então, é aquela vantagem maravilhosa daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Mas isso faz também com que ajude a direcionar a pesquisa. Se você testa por Bidort e aquilo é favorável, então, se você fizer uma pesquisa científica aos moldes convencionais, aquilo vai dar certo, vai chegar a alguma conclusão boa. Aquele trabalho vai ser útil. Então, até mesmo para você escolher que tipo de pesquisa que você vai fazer, é bom você fazer Bidort antes. Você vai economizar em tempo, você vai ter melhores resultados. O Bidort traz as respostas que o profissional precisa para a tomada de decisões terapêuticas em tempo real. Sim, o problema está aqui agora, eu preciso rapidamente escolher qual é o tratamento que funciona. O Bidort faz a integração do conhecimento e do raciocínio lógico com as percepções corpóreas do cliente e do terapeuta, possibilitando a experiência direta da cura. Isso é muito bom. Eu queria trazer para vocês
aqui as informações do curso de Bidort, né, que eu vou fazer presencial. O próximo curso será em outubro, de 18 a 20 de outubro. Ele vai ser aqui em São Paulo, num local maravilhoso, é um verdadeiro paraíso no meio da cidade de São Paulo. É um lugar de energia muito boa. Eu já fiz curso lá, vocês vão gostar. Esse curso, ele quer trazer respostas concretas sobre os processos de adoecimento, para que a gente possa evoluir no entendimento da doença e da saúde, acessando o campo informacional, desenvolvendo a sua sensibilidade para que possa sentir o campo informacional seu, do outro ou do sistema. O sistema Essential Energy vai ser também ensinado como um acelerador do tratamento integrativo. O sistema Essential Energy é um resumo de toda a medicina integrativa. É uma coletânea, é uma seleção dos melhores produtos terapêuticos naturais da medicina integrativa. Então, eu vou ensinar vocês também a aplicar o teste do Bidort para o sistema Essential Energy, porque é o tratamento ideal, né? Então, a metodologia de diagnóstico de tratamento associado à seleção das plantas e nutrientes para o tratamento ideal. É a tecnologia a serviço da natureza. São novos paradigmas do sucesso profissional. É a cura como a reaproximação do homem à natureza. Então, esse QR Code, ele leva você para a ficha de inscrição. E esse outro QR Code é para saber mais sobre o curso. O curso presencial, ele tem mudado ao longo do tempo. Os cursos anteriores, eles tinham 16 horas, depois eles passaram para 20 horas e agora 24 horas. Por quê? Porque as experiências estão aumentando. O conhecimento a ser passado está aumentando, né? Então, esse próximo curso terá 24 horas. É uma imersão completa. Vai ser uma experiência de aprendizado intensivo da teoria e da prática, junto lá no curso. Vocês terão um feedback imediato, uma orientação em tempo real, enquanto já aplica o que acabou de aprender, né? E é uma interatividade com o outro, porque o teste se faz a dois ou a três, né? Contando mais com a pessoa a ser examinada, quatro pessoas. Tem toda uma interação direta e personalizada comigo. Eu vou estar presente o tempo todo. É uma prática enriquecedora. São sessões práticas que permitem o aprimoramento das habilidades em cenários reais. Na hora lá a gente já obtém as respostas. E é um networking, né? Você vai fazer conexões valiosas com outros profissionais e oportunidades de colaboração. Porque, frente a esses achados que, no começo, parecem muito subjetivos, mas quando você está com o outro colega e o outro colega também está sentindo as mesmas coisas, a gente vai percebendo que não é tão subjetivo. Tem objetividade, tem replicabilidade da experiência científica. E você vai aprender a identificar as causas ocultas das doenças e promover a cura rápida e eficiente. Outra modalidade de curso que eu estou oferecendo é o curso online, o curso digital. Ele é um curso que foi gravado
a partir de um curso presencial e está todo editado. De forma que você tem toda a teoria e a prática, como do curso presencial, só que ele foi editado. Então, você economiza em tempo, porque tirou o tempo dos coffee breaks, teve os tempos onde, de espera de alguma coisa, né? Então, você otimiza o seu aprendizado. Fora que você vai poder fazer esse curso no conforto da sua casa, lá no seu consultório, né? Você evita o seu deslocamento, a sua estadia, a sua passagem aérea, se torna muito mais econômico, né? Então, essa é uma possibilidade para quem não tem a sua disponibilidade de data, tem algum compromisso nessa data, ou de deslocamento, né? Então, esse é um grande benefício. Você já vai ter o acesso imediato a esse curso online e fica disponível por 6 meses. Por que 6 meses? Porque 6 meses é o tempo de solidificação deste conhecimento, é o tempo de aprendizado, é a curva de aprendizado, demora 6 meses. É a nossa experiência. Se você tem disponibilidade de mais tempo, você tende a procrastinar o seu estudo e aí você perde. Então, pensando nisso, o acesso ideal é por 6 meses. Você concentrando esse aprendizado em 6 meses, você vai pegar. Você vai se tornar um praticante de Bidort. E isso você vai levar para o resto da sua vida. É maravilhoso. Então, a gente pensou em tudo isso, sabe? Na sua comodidade, no acesso imediato, na sua autonomia. Você pode repetir este curso quantas vezes quiser, cada vez você vai aprender mais. Então, transforme sua saúde de dentro para fora. Tome o controle do seu bem-estar. Outra modalidade que nós estamos oferecendo é uma imersão híbrida, onde você tem os dois. Você tem o curso online de acesso imediato por 6 meses, que você já pode começar já. Você já começa a estudar agora. E você também vem para o presencial, onde nós vamos reforçar. Você vai aumentar a sua captação do conhecimento, você vai aprofundar esse conhecimento que você já começou. Então, no online você começa ele, absorve mais superficialmente. Depois, no presencial, você vem, tira as dúvidas, aprofunda ele, absorve coisas que você não absorveu antes. Você tem os dois. Então, são as 16 horas do curso online, mais as 24 horas do curso presencial. Teoria e prática. Você vai poder repetir algumas práticas e fazer novas práticas. São 40 horas de curso. Você vai ter um aprendizado flexível, um acesso imediato das 16, né? Depois a prática intensiva, 24 horas de experiências diretas comigo, você já traz suas dúvidas e já tira no nosso encontro presencial. Faz o seu networking com as outras pessoas, como é que elas estão fazendo, como é que elas estão entendendo, como é que elas estão interagindo com o teste. Traz o dinamismo, né, o equilíbrio entre o autoestudo e a orientação pessoal direta. Eficiência em tempo. Você já vem, traz o aprendizado otimizado com o conteúdo online antes do presencial. E fica completo. Você tem ele para continuar estudando depois do presencial também, né? Essa é a modalidade, que aborda tudo, é o ideal, né?
E tem uma novidade: vai ser oferecido desta vez uma extensão prática para aqueles que já fizeram curso e querem fazer um treinamento prático apenas. Então, eu vou abrir 8 horas de curso prático no domingo, no último dia do curso presencial, para aqueles que querem vir apenas praticar. Aqueles que já estão aplicando o BIDOT, que já sabem fazer, mas que querem aprimorar, querem aplicá-lo de forma mais ampla, mais profunda. Então, fica aqui essas 4 opções de curso. E nós vamos fazer um outro lançamento, um novo lançamento, com uma grande promoção. Nós vamos dar 30% de desconto no pagamento à vista por Pix e 20% de desconto para o pagamento no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes. Tudo para ajudar vocês, qualquer pessoa que esteja interessada, para que possa atender a todos os tipos de necessidade, para que não percam essa oportunidade. Esses descontos são válidos para inscrições até dia 10 de setembro. Você pode adquirir esses descontos através desse QR Code, tá? Entre em contato com a nossa equipe, né? Tire suas dúvidas, entre no site para mais informações, que estamos prontos para atender. Este PDF vai ficar disponível para vocês. Nós vamos enviá-los para vocês, para todos que se inscreveram. E aqui estão as 4 modalidades com os seus valores. Eles estão aqui resumidos. Depois vocês poderão ver com calma esse slide com todos os valores e as condições de pagamento. E aqui é um resumo do que vai ser essa prática de BIDOT de 8 horas para o domingo. Nós vamos aprender a verificar o tamanho do campo da pessoa e aprender como reduzir este campo para otimizar a nossa análise. Nós vamos aprender a mapear as áreas alteradas e fazer a identificação dos órgãos. Vamos verificar o que tem nas áreas alteradas, vamos medir o que tem de diferente das áreas alteradas para as áreas sãs, para a gente entender quais são os fatores etiológicos que estão atuando nesse processo de adoecimento. E vamos quantificar tóxicos, micro-organismos, inflamação, estresse oxidativo, etc. Vamos pesquisar a efetividade das técnicas de tratamento. Vamos aplicar o BIDOT na acupuntura, aplicar o BIDOT na fitoterapia, na homeopatia. Vamos fazer prospecção de pontos de acupuntura. Significa que, frente àquele problema devidamente diagnosticado, nós vamos procurar quais são os pontos de acupuntura que vão tratar aquela área. E vamos saber se 3 pontos é suficiente, se 5 pontos é suficiente, se 7 pontos é suficiente, ou até, muitas vezes, 1 ponto é suficiente. Mas quem é esse ponto? É o BIDOT, tá? E vamos estudar as associações terapêuticas, a compatibilidade entre várias modalidades terapêuticas e a suficiência, saber o quanto é necessário, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Ficam aí os contatos
para atendimento ao saque do Essential Energy e para agendamento de consultas comigo. É um prazer estar aqui com vocês. Tenha uma ótima semana. Agora eu vou abrir para vocês comentarem, trazerem suas perguntas. Boa noite, querida Daniela. Doutora Daniela também é especialista em Bidort. Ela já pratica há muito tempo. Ela é uma veterinária de ponta, também dá curso de Bidort. É um prazer tê-la aqui comigo. Célia, boa noite, querida. Valci, boa noite, sempre aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. Doutora Daniela, recomendo muito. Fiz minha formação em 2014 com a doutora Luci. Já tem muita experiência. Ana Paula, também recomendo. Ana Paula, fiz o último curso, ele é fenomenal. Ana Paula deixou até um depoimento maravilhoso, né? Está aplicando na sua família. Ô, Valci, bem-vindo, seja bem-vindo a este curso. Vai mudar muita coisa. Adriana, ô, Adriana querida, é maravilhoso. Fiz o curso com a doutora Lucinha em abril deste ano. Farei novamente na turma de outubro. Você é muito querida mesmo, viu? Muito bem-vinda. Luísa Galan Matas. Luísa também fez o curso, está praticando com a sua irmã, estão tendo muito resultado, estão ajudando muita gente. Olá, Liliane. Olá, Jacira. Gratidão. Karina, obrigada. Excelente. Boa noite, doutora. Amei. Gostaria de saber qual a recomendação do curso para psicólogos. Vamos lá. Eu já tive vários psicólogos fazendo curso comigo, a Jane Ferreira, a Maria Cecília. É, dentro da psicologia, tem uma coisa muito legal, que é quando a medicina ortomolecular, ela entende a função dos neurotransmissores e quais os sintomas que a falta desses neurotransmissores traz. Então, no nosso curso, né, a gente traz o que acontece com os principais neurotransmissores, dopamina, serotonina, acetilcolina e GABA, e quais os sintomas que o paciente apresenta. Ah, então, e já vem o aprendizado da correção, a correção com os nutracêuticos. A gente corrige o nível dos neurotransmissores com os nutracêuticos, que são os precursores de síntese da cadeia metabólica, né, que vão produzir esses neurotransmissores. Então, é como se a gente conseguisse eh, corrigir a causa deles estarem baixos. Por que que a gente fala isso? Por quê? Porque os antidepressivos, os ansiolíticos, eles não corrigem a causa. Eles melhoram o sintoma, mas de forma lenta
gradual e de forma, a trazer uma dependência. A pessoa precisa manter aquela medicação para ficar daquele jeito. Ao passo que quando a gente usa fórmulas de ortomolecular de correção dos neurotransmissores, a gente consegue corrigir rapidamente, por exemplo, o sistema Essential Energy é uma semana. Em uma semana a gente corrige. E, e fica bem, e não fica dependente de ficar tomando, né. Então, muito das questões, que mais incomodam os pacientes que procuram tratamento psicológico, elas se resolvem, tomando essências, né. E vocês identificando com o Bidort qual é o neurotransmissor que está faltando. Eh À medida que você deixa o paciente bem, ele fica mais livre para poder trabalhar os seus conteúdos emocionais, os seus traumas, as suas sombras, as suas máscaras. Ele fica mais confortável para isso. Porque, por exemplo, um paciente que está com acetilcolina muito baixa, ele está com a parte cognitiva muito comprometida. E assim, ele vai ter um baixo rendimento nas sessões de psicoterapia, porque ele está confuso, ele tem um baixo entendimento, ele tem pouca associação de ideias, ele está com baixa memória. Então, como é que vai ser todo esse trabalho, né? Ao passo que se você fizer a sua sessão de psicoterapia com os neurotransmissores em ordem, então vai render muito mais. Inclusive, até eu recomendo o uso das essências do sistema Essential Energy, que fazem a correção dos neurotransmissores, que é o Brain Energy e o Balance Energy. Essas duas fazem muita correção. Embora vários outros compostos do sistema Essential Energy também elevem os neurotransmissores. Eu recomendo muito usar antes da sessão, tanto o paciente como o terapeuta, porque para a gente estar bem e poder atuar bem, a gente precisa estar com os neurotransmissores em alta. Quando eu vou fazer uma palestra, lógico que eu levo as minhas essências e faço todo o meu preparo, né? Então, tem muita vantagem. E se você, ainda que você seja psicólogo, você com esse conhecimento, você aplicando o Bidort, aplicando as essências do sistema Essential Energy, você é capaz de curar enxaqueca, curar dores crônicas, curar várias coisas do cotidiano, assim, doenças comuns que os pacientes têm, gastrite, sinusite, rinite, você é capaz de, a sua possibilidade de ser um profissional da ajuda aumenta demais. Então, essa, eh, essa restrição que os conselhos profissionais impõem, querendo colocar limites muito claros até onde cada um pode atuar, isso, do ponto de vista sistêmico, é muito prejudicial. Ele, eh, impede a sua livre evolução. Porque se você tem conhecimento para atuar mais, por que não? E por que que essa aquisição de conhecimento tem que ser regulamentada, tem que ser controlada por instituições de, de moral até duvidosa, de que atendem a que tipo de interesse, né? Então, eu sou a favor da livre aquisição de conhecimento. Todos nós precisamos de conhecimentos amplos, cada vez mais. Então, se o médico também precisa saber de física, também precisa saber de psicologia.
E o psicólogo também pode saber de medicina, por que não? E o veterinário, que sabe muito de animal, também pode saber de humano. Ele também entende de humano, né? Então, a gente precisa, ser o mais útil possível e ajudar o máximo de pessoas. Se a gente está ajudando, eu acho que está certo. Se a gente não está ajudando, está errado. Essa é a minha opinião. Será que. Vamos. Tá. Câmeras liberadas. Ótimo. E microfones liberados? Ótimo. Então, gente, quem quiser falar, por favor. Eu Eu vou fico à falar. Ninguém está disposição. falando, vou falar: oi, doutora Lucy, tudo bem? Oi, Oi, boa Ana, noite a tudo bom? todos. Tudo bem? Estou muito empolgada porque eu queria saber se ia ter a parte prática, a parte do treinamento para o curso novo, porque eu fiz o anterior, adorei, gente, então recomendo muito. Informações muito valiosas, conhecimentos aí que, nossa, indescritível, assim, os aprendizados. Então, eu queria participar da parte prática para treinar mais ainda. Então, tô muito contente, doutora Lucy. E- es- Quero estar nesse treinamento. E É estarei. bacana. E já estou praticando com a minha família, como você mesmo falou. Minhas filhas, estou vendo uma grande melhora, assim, nelas, em termos de jardim. Agora eu recebi mensagem de duas mães. Minha filha está vomitando há 2 dias. A minha passou a semana inteira sem ir para a escola, com metapneumovírus. E as minhas, depois que eu comecei a fazer em casa, com as essências, assim, fica com uma tossinha, mas não evolui para febre, não evolui, ou uma coisa muito rápida, que nem aquele dia que a Antônia teve, Tá, e já tá. melhora. Então, assim, as frequências realmente fazem muita diferença para uma mãe de filhos pequenos em escola. É muito legal isso, né? No mínimo sinal, você já toma uma providência. E aí aquele processo não vira nada grave, né? Então, você já dá um jeito. Aí sai daquela neura de falar, ai, será que eu tenho que ir para o hospital? Ai, será que eu tenho que marcar consulta? Ai, vai ter que tomar isso, vai ter que tomar aquilo. Não, você já toma providência logo e você fica mais autônoma, você fica mais livre, você fica mais segura de que você está cuidando, né? E está evitando que aquilo vire algo mais sério. A coisa fica mais no controle, né? Isso é bem importante. E quando a gente aprende uma técnica nova, a gente precisa estar sempre reforçando ela, sabe? Até que ela vire uma convicção. Tem um tempo. É esse tempo de 6 meses que eu estava falando para vocês, que é a nossa experiência. Então, se a gente tem a oportunidade de ter encontros, por exemplo, encontros semanais, e conversar de novo a respeito, de tirar as dúvidas, de compartilhar as dificuldades, de compartilhar os sucessos, né? Entre o grupo que está na mesma situação, aí o grupo todo ele evolui junto. É muito legal isso. Até que se torne uma coisa autônoma. Por exemplo, hoje eu atuo sozinha, né? Mas por um bom tempo eu atuava em grupo com outros profissionais. Porque um vai confirmando, a gente fala, fiquei em dúvida aqui, mede aí para ver se é isso mesmo. Falar, é isso mesmo. Nossa, outro dia eu medi e falei, coisa simples, sabe? Falei assim, nossa, a ressonância do mamão papaya, é diferente do outro mamão, mamão formosa. E o formosa, ele dá mais vitalidade que o papaya. É isso mesmo, eu também já tinha percebido, sabe? Pequenas coisas do dia a dia a gente vai trocando, que é o que acontece lá no simpósio do Bidort, né? É,
todo ano a gente leva aquilo que cada um constatou na sua prática clínica e leva lá e compartilha com todo o grupo. Então, esses simpósios são extremamente ricos e vêm informações assim que são preciosíssimas, muito úteis para a gente usar. Posso contar uma coisa engraçada, doutora Luci? Eu usei o Bidort, eu precisei furar a parede para instalar uma cabeceira, só que eu não tinha o mapa hidráulico e atrás é um banheiro. Eu usei o Bidort para ver se tinha cano onde eu ia furar. E deu certo, eu furei e não estourou nenhum cano. Nossa, parabéns, querida. É isso mesmo. Olha como ele dá asas para a nossa criatividade, né? Para a gente trazer soluções para o nosso dia a dia. Isso é maravilhoso, né? Então, você poder fazer o Bidort na sua compra de supermercado. Quando você vai escolher roupa, comprar sapato, você escolhe por Bidort. É impressionante. Eu, na verdade, né, até para tomar decisões de se eu vou fazer essa viagem, não vou fazer essa viagem, eu uso o Bidort para tudo, né? Se eu vou usar um cosmético, se eu vou comprar shampoo, se eu vou comprar sabonete, tudo eu testo. E no dia a dia, né? Que creme dental vou usar? Que creme hidratante eu vou usar? Então, você tem a possibilidade de testar tudo. Você está num self-service. O que seu corpo está querendo naquela hora? Você testa para evitar, sim. E fazendo assim, nunca mais você tem intoxicação alimentar. Ai, comi alguma coisa que não estava bem, que estava contaminada. Não tem mais isso. Aí você começa a ver aquilo que não te faz bem e aquilo que você tem que ficar, e aquilo que você pode preferir, né? Olha que bacana. Doutora Daniela, testa a comida do self-service, sempre, sim. Saber se a pessoa é confiável à distância. Sim, isso mesmo. E esse feeling vai aumentando, sabe? A gente fica cada vez mais, né? Então, para decidir com quem que eu vou fazer a pintura. Começa a conversar com a pessoa, sente ela, faz um diálogo lá, você começa a sentir a vibração, a energia da pessoa, o quanto a pessoa está realmente focada em te atender bem, em fazer um bom serviço, né? Tudo isso, tudo isso vem dessa sensibilidade de campo. Depois que eu aprendi o Bidort, eu tive a experiência de constelação familiar, né? E aí também eu entendi um pouco mais do Bidort quando eu aprendi sobre constelação e de sentir o campo informacional da constelação, né? Do campo sistêmico. Ana Paula, o pessoal da instalação, quando eu falei que ia fazer um teste com o corpo para ver se poderia furar, eles acharam que eu estava meio doidinha, mas tudo bem. Olha, para você ter uma ideia, apareceu no meu consultório uma pessoa, ela nem é uma pessoa internacional, ela viveu em vários países, tal. E ela desenvolveu, ela mesma, uma metodologia de sentir no corpo a informação que traria uma decisão. E passou a ser consultora de empresas investidoras, empresas internacionais, hein? Não é nem do Brasil, empresas de outros países e ela é a consultora para tomada de decisão sobre investimentos e ela sente isso no corpo.
E quando ela me conheceu, né, sabendo que eu atuava como médica, ela veio e ela entendeu perfeitamente, né? E aí ela me contou o que que ela faz. E é incrível isso, né? Aplicar ao mundo dos investimentos. E ela tem um índice de acerto super bom, a ponto dela ser contratada pelas empresas, né? Doutora Daniela, testar lugar para fazer biorressonância. Sim, testar o seu quarto, testar o lugar onde você vai dormir, o lugar onde você vai trabalhar, o lugar onde você vai, a sua casa toda, né? A energia da casa. Isso, se tem radiação eletromagnética, se tem geopatia, tudo isso é possível fazer com o Bidort. Muito bom, gente. Fico feliz de vocês estarem aqui. Se vocês quiserem perguntar mais uma coisa, se não, toda quinta-feira eu estou fazendo uma live, né? São sempre assuntos onde a gente trata algo relacionado à saúde e que tem a ver com o Bidort, né? Que foram informações obtidas através do Bidort. Doutora, o Lincoln Martins pergunta, doutora, no curso é disponibilizado material para estudo? Sim, vocês recebem uma apostila digital. Muito bom, gente. 1h30. Eu fico, eu fico muito feliz e muito grata de vocês estarem aqui comigo e de saber que cada vez tem mais gente interessada no Bidort, sabe? E que é um movimento que precisa ir para frente. Conto com vocês. Então, uma ótima noite, uma ótima semana